Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Sejam todos bem-vindos, à nossa live do Evangelho, nessa sexta-feira, dia 2 de abril, que estamos dando início a esse encontro, que é um encontro que leva reflexões, que leva luz, que leva também a nosso despertar, trazendo para nós não só na questão de recebermos, mas também de ajudar uns pelos outros. Às vezes a gente fica mais na questão de receber, mas também temos que fazer o ajudar. Viu às vezes um amigo comentando, que quando estava fazendo a oração, o amigo espiritual falasse assim: meu irmão, ore pelos aqueles que sofrem, não só para você, mas pelos que sofrem. Então, gente, temos que pensar no outro para podermos, desta luz maior, chegar até nós. A água que eu vou beber, por exemplo, antes a água não vem direto para mim. A água vem para esse copo, do filtro para o copo. Quem se beneficia da água primeiro é o copo, depois eu. Então nós, como já estamos orando para alguém que precisa, nós somos os primeiros a receber. Quando eu estou fazendo algo por alguém que está necessitado, auxiliando em algo, em mantimentos, em conforto e assim por diante, em tudo que a gente está auxiliando, espalhando amor, eu vou doar algo para alguém que está necessitado. Estou espalhando amor. Quando estou fazendo isso, eu estou dando também a oportunidade de eu também conseguir meios de crescer e de melhorar a vida. Ou senão engessa, engessa a nossa vida e a gente não consegue desengessar, Não consegue deixar a vida fluir, como o rio. O rio não para. Vamos dizer que o rio é como um recurso. Ela tem que beneficiar todo mundo. As plantas, os animais, as pessoas, as cidades. Ela nasce da nascente e se doa, matando a sede de todos da natureza, de todos os seres humanos. Não é assim que ela faz? E quanto mais ela faz, mais ela tem. Assim temos que ser também. Temos que ajudar. Há muitos que ajudar. Espalhar amor. Doe, ajude. Não, está precisando de algo, está precisando de mantimento, está precisando de auxílio. Vamos ajudar. É no ajudar que as coisas acontecem também em benefício de nós. Então não fiquemos só na questão de receber, mas na questão também de doador, que é doando. Por isso que fala Francisco de Assis: é amando que somos amados, é ajudando que somos ajudados, é dando que se recebe. Essa é a mensagem que Francisco de Assis colocasse para nós há mais de 1000 anos, há 1000 anos aí atrás, e nós aqui ainda estamos engateando nessa questão. Tá certo? Essa é a reflexão para nós. E a gente vai começar nosso evangelho a nossa lição de reflexão para a noite. Vou pegar a lição de pensamentos. De Meimei, pelo Espírito, É de Meimei, Francisco Xavier, o médium. Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Somos irmãos uns dos outros. Tá vendo só? Somos irmãos uns dos outros. Tudo está, tá vendo? É interligado, Jesus é o divino mestre que Deus nos enviou. Oração é o meio imediato de nossa comunhão com o Pai Celestial. Nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do alto. A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Devemos amar-nos uns aos outros. A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. Sempre que ajudamos, seremos ajudados. A lição ficasse aqui na reflexão do que a gente acabaste de falar.
Sempre que ajudarmos, seremos ajudados. Então pensemos nisso, porque a gente precisa de muito auxílio. A gente precisa de às vezes, né, a gente precisa de muito, não é verdade? Muitas coisas a gente precisa. Então a gente precisa também de auxiliar outros também. Quem sabe se a gente auxiliar mais também seremos auxiliados. É ajudando que somos ajudados. E aí a gente começa a mover essa engrenagem, como o rio, e beneficiar todos. Temos que tirar os pensamentos negativos que faz essa engrenagem parar. Temos que ajudar. Temos que ser, mais firmes nesse propósito. Vamos para a nossa oração? Então vamos nesse momento elevar nossos pensamentos. Você vai elevar o pensamento agora ao nosso Mestre Jesus, fonte de amor, de luz inesgotável. Que, Senhor, que essa luz que emana de Ti possa alcançar-nos com Teu olhar, como somos ainda pequenos e como precisamos nos tocar buscando esse reino dos céus. Esse reino dos céus está no interior de cada um de nós. Lá dentro há o reino dos céus, dentro de nós, a qual nós, da humanidade como um todo, às vezes ouvimos falar palavras, mas eu não sinto Deus, mas eu não percebo Deus, porque está faltando em nós essa busca interior, desse reino dos céus, lá dentro de nós. Essa busca que vamos poder, sim, porque Deus é amor e Ele está para todos nós Deus está. E nós podemos ouvi-lo, porque Deus é para todos. Nós podemos senti-lo, porque Deus é para todos. Mas nós distanciamos pelas ilusões da vida e do cotidiano. Esquecemos dessa busca. E que, Senhor, que emana de Ti essa fonte, que possamos estar mais nessa busca interior nossa, de sentir, de ouvir mais profundamente a Sua mensagem, a Sua paz, Seu amor, a Sua cura, que está para cada um de nós, que só depende de nós buscá-lo. Que nessa noite de hoje possamos receber desses amigos da luz as flores que vai tocar cada um de nós, as flores do amor e do bem, em benefício maior de nosso Pai. Que só temos que agradecer pela oportunidade de termos essa maravilhosa doutrina dos amigos da luz, que continuamente nos ampara e nos ilumina a caminhar. E só devemos, Senhor, agradecer. Que em Teu nome, em nome da cidade maior, possa dar abertura ao nosso Evangelho dessa noite. Dando graças a Deus. Assim seja. Bom, eu trouxe aqui uma mensagem para a gente trabalhar nas nossas lições de reflexões. Eu vou tentar sermos tentar aqui ver se a gente consegue abordar os temas. Bom, vamos falar da força do pensamento. Tá.
nós somos essencialmente, né, todos nós, somos iguais. Potencialmente, todos nós somos iguais. Bom, e essencial, né, que essa força, né, do pensamento, todos nós somos vibrações, somos energia. Todos somos, né, potencialmente iguais. Então vamos trabalhar a essência, né, essencialmente com a força do pensamento, que pode ser feita à distância. A força do pensamento, a radiação deste pensamento pode ser feita à distância, elevando vibrações, elevando forças, né, positiva. Então tá. Ela pode ser feita em você como auto-aplicação. Uma vez um amigo, né, falasse bem assim. Ele foi fazer um exame e deu um tumor no cérebro. E quando ele descobriu aquilo, o médico falou: você não tem medo desse tumor? Ele falou: não tenho. Tá, tudo bem. Então você tá assim e tal, não tem essa preocupação? Não tem essa preocupação. E ele não tinha, e daí para frente ele trabalhou sua mente. Ele foi trabalhando sua mente, passando um tempo, né, em tratamentos espirituais, passando um certo tempo, quando ele foi fazer os exames, não tinha mais aquele tumor. O médico ficou surpreso, desapareceu o tumor. Então, a auto-aplicação da energia para conosco, acreditando em capacidade de fazer algo. Eu já vi em tratamentos assim, algo que em órgãos que não estava nem completo. E foi sendo feito o tratamento, daqui a pouquinho foi desenganado até pelos médicos, mas foi sendo trabalhado e daqui a pouquinho aquele órgão estava completo, perfeito, tudo funcionando. Uma vez lá no Paris, né, o pessoal, tinha um amigo lá que tinha um problema, já tinha 3 anos na perna, uma coisa lá na perna que não ficava boa, de jeito nenhum a perna dele, não cicatrizava, né, uma ferida na perna, tinha 3 anos. Começaram o grupo ali fazer uma oração e o tratamento à distância com ele, só pelo nome. E foi fazendo isso. Quando pensa que não, o pessoal chegou e falou: o rapaz melhorou da perna, a perna ficou boa. Então, isso é o quê? É a energia, a distância, a auto-aplicação, a fé, a força que o pensamento nós podemos fazer, ajuntando com o nosso Pai, dando aquela bênção. Porque tudo se faz em nome de Deus. Pode ser presencialmente. Presencialmente podemos fazer. É como for o passe, né? O autopasse. A autoaplicação é o passe. Então, quando a gente está fazendo ali o curso do passe, né? A gente aprende que a gente, quando faz com essa força do pensamento, da vontade, a gente projeta e faz o quê? A cura pelo pensamento. Já é provado até pela física quântica, né? Que as pessoas influenciam a água. Influenciam a água. A água, você bota a palavra alegria, depois você vai ver a molécula, já está a molécula diferente. Um japonês, né, fez essa pesquisa. E você pede para uma pessoa abençoar a água e a molécula muda. E assim por diante. Então, tudo está em nós. Em nosso corpo, 75% é água. Tudo é o pensamento. Então, presencialmente, ela pode ser feita de um para um, pode ser feito em grupos trabalhando, certo? Com a mente sintonizada no bem e fazendo algo de amor para o bem de alguém necessitado, precisando. Bom, também podemos pensar numa frase bem assim: a gente alcança o objetivo quando nós temos o firme desejo, o firme propósito de alcançar um objetivo. Então a gente faz essa sintonia com a nossa mente. Como fixar isso? A partir de agora, todos nós temos um firme desejo e um firme propósito. A partir de agora. Se você quiser estar aqui conectado comigo.
que daqui a alguns minutos, quando esse encontro terminar, essa live aqui terminar, estaremos melhores do que agora e que estamos começando, né? Este desafio que a gente deve se impor em todo o tempo. Em todo o tempo. Com a gente. Porque a gente nunca para de pensar. A gente não está programado para ter um instante sequer de ausência de pensamentos. A nossa mente não para, gente. Então a gente tem que impor um desafio na nossa mente para poder trabalhar, objetivando um propósito na nossa mente. Tem até os pensamentos no Livro dos Espíritos, né? Acho que na 460 e na 461, que fala sobre os pensamentos que vêm de fora, pensamento de outros, né? Que vem vários pensamentos na nossa mente. Uma vez uma colega falou esses dias, né? Nossa, meu pensamento passa muita coisa. E eu não sei nem qual o caminho que eu tô. Se eu tô certo ou não. Porque a hora vem um pensamento para esse caminho, depois vem para outro. E lá fala bem no Livro dos Espíritos assim. Os Espíritos respondendo. Nossos guias, né? Da humanidade respondendo. Fala assim. O primeiro pensamento que vem é o pensamento seu. O restante que vier, nada mais é. Já é outras coisas que nos atrapalham, tá certo? Então a gente tem que observar o propósito nosso, o desejo nosso, né? Focar para a gente ter um objetivo, um propósito. Precisamos estar trabalhando na nossa mente, porque nossa mente realmente não para em nenhum momento. E aí a gente entra em conflitos. Programado sequer, né? Ausência de pensamento. A gente é capaz de transformar as coisas em nós o tempo todo. O tempo todo nós somos capazes de nos transformar tudo em nossa vida. Toda forma de ver as coisas, de pensar. Então, em resumo dessa maneira, né? A capacidade de exercer essa força do pensamento, que tem um padrão e que a gente pode imaginar que são manias. Padrão é a mesma coisa e alguma coisa que se repete. Então são as formas de pensar e os nossos níveis de consciência, que é de onde o pensamento sai, surge de nossa consciência. Então todo o nosso pensamento sai lá da nossa consciência, do inconsciente, do passado, né? E vai vindo tudo, emerge todas essas histórias. Aqui poderíamos falar, que eu não sei se a gente vai ter o tempo, terapias de casais, por exemplo. Às vezes a gente tem dificuldade nas relações, já estou abrindo, né, o espaço. A gente tem dificuldade nas relações, uns com o outro, o homem com a mulher com o homem, por exemplo. Uma dificuldade. Uma certa dificuldade, eu queria colocar um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo aqui assim. Eu tenho um atrito na minha relação atual. Quando, de repente, eu sou colocado a visualizar algo que vem lá do passado, emerge do meu inconsciente, vai para a minha consciência, quando emerge, mostra algo assim, uma ação lá, de outra vida lá, com a outra pessoa que não é mais essa pessoa que a gente teve, gravou um trauma de lá, na forma das relações. E primeiro a gente tem que avaliar o seguinte: há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, as formas de responsabilidades não eram bem, talvez, muito assim da forma de hoje, da parte moral. A gente era mais desleixado, né? Então, por a gente ser mais desleixado, não tinha muito aquela questão muito de valores. A gente vê até nos romances espíritas, né? Há 2000 anos, por exemplo, onde conta a história da esposa de hoje, de Emmanuel, né? Conta ela era Patrícia e tal, e o marido não dá muita atenção à mulher, né? Naquele momento. Então isso a gente traz até hoje, às vezes, nas nossas relações de hoje. Então, às vezes, a gente, quando começa a visualizar algo de lá, que emergiu e virou consciência, a gente começa a perceber como temos que melhorar aqui. Então, entrei um pouco nessa questão. É a nossa consciência, e se nós pensarmos hoje, pensamos sobre a nossa vida, né? A vida de hoje, né? A nossa vida de hoje, a minha história, lá do meu nascimento até aqui,
aos minha idade. Então eu tenho uma história na minha idade. Eu tenho uma história aqui já de vida, né? Aos meus 40, né? Poucos anos, eu tenho uma história. Então temos todos, né? As nossas lembranças, né? As vivências que a gente teve dessa história aqui, dessa vida agora. E que lembramos. Ou talvez não lembramos de muita coisa. Alguns que se lembram e esquecem, né? E levam-se para a vida como traumas. Então às vezes a gente tem alguns traumas aqui dessa relação dessa vida de hoje. De lá até aqui. Então, quando a gente lembra de alguma coisa que marcou, a gente imagina que foi um trauma. Um trauma que sugere que foi uma coisa negativa, né? Porque o trauma sugere algo. Uma coisa negativa, o trauma. Mas não é necessariamente negativa o trauma, não é. São marcantes. Às vezes, uma situação qualquer, até comum, corriqueira, ela pode ter marcado cada um de nós de uma forma especial. Então vou usar um exemplo aqui, né? Vamos usar um exemplo, de alguma maneira, para nos situar. O exemplo da palavra não. Então tá, vamos ver o exemplo agora, entrando nessa questão do não. Estudos americanos dizem que a criança de 0 ao primeiro aninho, que quando normalmente que ela ainda não fala, porque a criança do 0 ano, né? Do 0 ao primeiro ano, ela não fala. Ela não fala, não é verdade? Ela ouve algumas dezenas de milhares de vezes a palavra não. Não pode, não é bom, não põe a mão aí, não, neném, não. É o seguinte, né? Aquele não. Eterno não é verdade? E como ela não fala, ela não pergunta o porquê, e nós adultos também não somos acostumados a dar um sim para ela, então, se para cada não que a criança recebesse, nós disséssemos um sim, tipo assim, não pode pôr a mão aí, porque está quente. Então coloque um paninho e brinca aqui. Assim explicaríamos o porquê não pode e daríamos um sim. Contrabalanceava, né? Essa questão. Mas como a gente não aplica e também não dá um sim, simplesmente diz não. Que é para minhas sobrinhas, essa lição aqui, né? Para minhas sobrinhas também, que gostaria que também pudesse estarmos aqui juntos nesse aprendizado. Essa criança vai começar a viver uma vida de medos, porque dá a impressão que o mundo de onde ela veio, ela estava tão bem, né? Na barriga da mãe, o mundo, né, que ela veio da barriga da mãe, ela estava tão bem lá, e esse mundo que Deus nos criou, gente, foi para nós viver aqui nesse mundo, né? Mas ela estava tão bem lá, que de repente ela veio para o mundo muito colorido, muito cheio de coisas, mas não pode, nada pode. Tudo é medo, tudo é cruel, tudo machuca, tudo é cacá, né? Mamãe, papai, vovó, vovô querem me proteger, mas estão dizendo não, porque é perigoso. Isso são traumas, e os nossos primeiros traumas já estão se estabelecendo. Olha as dificuldades que são criadas aí, e trazemos essas dificuldades, né, de lá. Então a gente já tem uma história aqui, nesta vida presente, né? E aí vai causar muitas questões aí significativas para a nossa vida, né? Então a gente tem que aprender. Hoje nós estamos assim, ó, sendo trazido informações para nós, para a gente descobrir que a gente temos mais do que a gente imagina ter. Então, fazendo o relógio, né, andar, esse relógio andar, daqui, né, andar um pouco mais rápido aqui, vamos trazer, né, para os dias atuais agora. O que está acontecendo conosco hoje? É uma reflexão. Notadamente hoje, ou de um ano para cá,
não pode sair de casa, não pode ficar sem máscara, não pode abraçar ninguém. Isso aqui que está falando é do tempo de agora, né? Que estamos vivenciando. Não pode um tanto de coisas e tal. E a explicação e outras explicações nem sempre são muito convincentes. A gente só fica pensando. Tem gente que fala que pode, gente que fala que não pode. Tem gente que sabe o que fala e tem gente que fala sem saber. Então, afinal, o que deve sentir? O que a gente deve sentir, né? Em um instinto de autopreservação da gente, diz para a gente ter cuidados. Nosso instinto de preservação, né? Então a gente começa a se envolver com inseguranças, incertezas, medos. Olha o medo de novo, intensamente, nas nossas vidas diárias. Nos últimos anos, o planeta inteiro, 24 horas por dia, porque tirando os momentos em que a gente tenta se concentrar para trabalhar e tudo mais. Então vem o que? Um monte de inseguranças que estão vindo, né? O emprego, né? E aí por diante. A gente ouve uma mídia, a gente ouve alguém comentar, a gente acessa uma informação, pinga na rede social, alguma coisa, e normalmente são incertezas, inseguranças e medos. A gente usa muito para cumprir aquela determinação do firme desejo, né? Do pensamento. O firme propósito. A gente chama a voz de comando, uma voz de comando. Se eu quero, eu determino, eu comando. Aí a natureza, as energias que estão sendo trabalhadas ali em mim, elas se mobilizam, forças se mobilizam e aí começa a atuar diferente com a gente. Começa a gente trabalhar diferente. De acordo com o nosso firme desejo, firme propósito. Então, se isso acontece para o lado do bem, também acontece para o outro lado. Ou seja, em muito mais intensa. Nós ainda somos seres em desenvolvimento, quase que primários. Em termos de evolução, a gente mal saiu dos tempos ainda das cavernas, né? Porque aí a gente vai ver na história nossa, de lá para cá, né? Quanto que a gente ainda... Quanto que nossos pensamentos em sistema de planeta, a gente às vezes acaba desajustando toda essa questão, né, da vidas. E a gente ainda é muito jovem, né, nessa casa planetária. Somos ainda muito jovens e essas coisas negativas, elas nos alcançam de uma forma muito mais intensa e muito mais fácil. Então essas coisas negativas que vai vindo de todos os pontos, né, elas nos alcançam com muito mais intensidade e com muito mais facilidade por estar sendo mais comentada, mais abrangente, mais vista. E a gente tem que começar a mudar o foco para a gente poder ver algo mais valoroso para a nossa saúde emocional e daí por diante. E é um não. Não vai dar certo, né? A minha vida não vai dar certo. Não vou sobreviver. Não tem jeito. Não tem leito, né? Não tem vacina. Não tem chance. Estamos ainda muito traumatizados, mas está tendo a vacina, né? Aqui é só para a gente ver as ideias que vai surgindo. E essas ideias vão causando traumas. E ainda estamos traumatizados pelos nãos. Esse é um lado da história que a gente se acostumou a usar. Vão ouvir eu falando sobre medos e coragem. As pessoas falam e lidam com medo e tem hora que vocês vão ver
que tem muita gente grande, gente bem informada, falando que o medo precisa ser eliminado da nossa história, da nossa vida, como se o medo fosse mal. Então, e na verdade, o medo não é mal. Tanto é que o oposto do medo chama-se coragem. E se nós não tivéssemos o medo, nós seríamos essencialmente corajosos. Botarmos, né, a mão, né, na boca do leão, a cabeça na boca do jacaré. E o medo, né, e o medo, na verdade, né, gente, é um pé no freio. E se não, e não ao extremo, né, a ausência. E a gente tem que pesquisar essas coisas, né, gente? A gente tem que fazer pesquisar essas questões. Igual a gente viu aqui, uma universidade que fez a pesquisa das crianças, né, dos bebês, dos não que recebem. Então, ao extremo, né, um extremo do outro. Então, o extremo da ausência de coragem, eu se totalmente covarde. Por outro lado, se eu for corajoso, eu vou fazer bobagem. Então, e sempre tem que ter o equilíbrio. Outro, então, é pelo amor de Deus, né? E não é para tirar o medo. Não é para fazer tratamento. Porque a gente fica com aquela ideia de alguns especialistas passando, né? Eliminar o medo totalmente. Mas não é a gente fazer o tratamento contra o medo. Fazer terapias, investimentos, né? Muito em relação ao medo. Fundos, gastos e tal. Na realidade, a gente tem que viver com equilíbrio. Então, vamos ver aqui. Algo que é da natureza, né? Porque o medo é algo da natureza. Não só humana, é do ser vivo. O medo, gente, é em toda parte da natureza. Os animais também têm medos. Eles são prudentes. Os animais, gente, pode observar o comportamento dos animais, como eles são prudentes. Quando sai da toca, com seus filhotes e tudo mais, fica olhando, um tempão, horas olhando, ver se não tem nenhum predador por perto. Aí vai, às vezes vai longe para trazer comida, né, para os filhotes. Né? Os pássaros, né, longe, horas, ficam os filhotes ali. E aí depois eles voltam trazendo, mas eles enfrentam várias situações, né. E daí por diante, né, os pinguins, né, que fica meses ali, a fêmea, né, e os machos, né, cuidando do filhote, no alto mar. Então, nossa reflexão aqui está nesse sentido. Medo, a gente quase nasce lotado dele e coragem, muito pouco. Então, a coragem é algo a ser desenvolvido. Como que a gente se desenvolve a coragem? Então, vamos pensar nesse ponto. A gente tem que estudar, pesquisar, avaliar o nosso próprio perfil, avaliar nós. Isso aqui é algo particular, né? Seu. Avaliar você. O que eu quero fazer da minha vida? O que eu devo fazer da minha vida? De vez em quando eu vejo em alguns momentos as pessoas colocando aquela depressão. São esses medos, gente. Depressões profundas, medos. São medos assim gigantescos. Que está ali traumatizado. E vem aquela depressão. E você vê a vida da pessoa é boa, tal. Mas são grandes medos, né? Então a gente precisa ter coragem para fazer qualquer coisa. Precisa ter coragem para tomar um ônibus sozinho. A primeira vez. Buscar um ônibus, né? A primeira vez. Ter coragem de ir à padaria sozinho. Pela primeira vez. Comprar um pão. A gente tem que ter coragem para todas as coisas. A gente vive o medo das primeiras vezes e da natureza. O medo nos defende dos excessos, do destemido. Então, essa primeira reflexão que cada um precisa fazer sobre o que está acontecendo na vida, sempre independente do que é hoje, ou em qualquer momento que está acontecendo na sua vida, na nossa vida, na vida da sua família, no convívio, né, com o seu trabalho. Bem, já que eu
não controlo essa situação, deixa eu pensar que eu sou bom de pensar, né? Nós somos bons de pensar. Eu sou humano, né? Nós somos humanos. Deixar eu pensar em oportunidades, em formas alternativas. Afinal de contas, quando estava tudo bem, eu reclamava tanto do meu, né? Tanto do meu trabalho, eu reclamava tanto, né? Do chefe, do cliente. Será que a gente não pode enxergar essas situações do dia a dia, qualquer, né? Que seja a oportunidade? Então, todas as questões que a gente está vendo, vivenciando, essas histórias todas, que a gente já está trazendo como traumas, porque a gente está trazendo traumas assim que está ficando profundo aqui em nossas vidas, muitos traumas. E a gente tem que fazer uma reflexão profunda de tudo isso que a gente está ouvindo, que a gente sente, que a gente acorda perturbado, acordamos com medo, dormimos com medo e acordamos com medo, ficamos com medo quase que constantemente. Então, o que acontece? Tudo que é o excesso traz desequilíbrio. Então, é claro que não é a coragem excessiva, né? A gente tem que desenvolver a coragem, porque a gente tem mais o medo do que a coragem. Devido ao quê? A tantas questões do não, a tantas questões que não pode, o excesso da proteção, o excesso de tantas coisas, não deixa a gente viver e nem respirar. Então agora a gente faz uma busca de nossa existência aqui, né? De nossa história, e vai começando a trabalhar algo que a gente tem que desenvolver. Observar nossas capacidades, nosso perfil, nosso estilo, que eu posso mais fazer, investir, buscar, né, na casa, estudar, participar, se envolver, ajudar, e daí para frente a gente começa a colher frutos novos, né? É recomeçar uma nova possibilidade, uma nova história. Esse é o convite dessa noite. Fica aqui essa reflexão para nós. Gostei muito de trabalhar essa lição hoje. Ela traz toda uma questão de a gente observar, né? Tem uns projetos aí para a gente fazer, que eu quero fazer com jovens aqui no União Sul, ensinar para eles um curso ali do passe só para jovens, não adultos, porque eu preciso, para não ter choques de pensamentos, né? Disso, daquilo outro, a gente fazer ali o curso passe. Quando a gente puder normalizar, eu quero fazer o curso passe com jovens, só jovens. Dali, aí eles vão sendo encaminhados daquele curso, né? E aí eles vão trabalhando ali nas áreas mediúnicas, com as pessoas mais experientes, mais velhas, com os dirigentes, que aí depois eles vão direcionando melhor isso e aquilo outro, para ir participando e tendo toda aquela questão que precisamos, né? De todos no trabalho. Para não ficar só quando chegar a tal parte, não. Já vamos começando a trabalhar, se envolver. Então está aqui nosso trabalho dessa noite de hoje. E vamos fazer nossa oração. Quanto tempo aí foi? E Senhor da vida, como temos em nós o desenvolver das nossas possibilidades, das nossas capacidades, que vai germinar dos recursos de nossa busca, que possamos perceber em nós que somos todos iguais potencialmente e que possamos fazer sempre o melhor de nós, para o próximo, para os trabalhos, para a vida. Que possamos perceber capacidades que temos, vencendo um pouco mais as dificuldades que nos assombram, que nos assusta, que nos deixa a gente um pouco para baixo, sem vontade, desanimados. Então os recursos estão aqui conosco, em nossa mente, em nosso ser, em nossa alma, e nós não estamos sozinhos, porque tem grandes amigos, irmãos
da luz que nos envolve, nos protege e nos quer que a gente vê que esse mundo que o Pai nos deu é um mundo para a gente estar vivendo o melhor de nós, o melhor de nossas capacidades. Que ilumine nessas bênçãos da noite de hoje, que é na chuva de bênção de luz que nos envolve, trazendo esse bálsamo, esse sedativo, esses antibióticos que vai nessa água frutificada deste Evangelho para nossas famílias, para os nossos agora que assistem. Que ilumine, nos abençoe e nos protege hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus a todos. Uma feliz aí momento com a família e até a nossa próxima oportunidade. Fique com Deus.